Olá a todos, hoje eu começo esse vídeo aí com essa frase aí de Bento XVI, que na verdade ele falou isso em 2013. Eu vou deixar o link da reportagem aqui na descrição desse vídeo, para quem tiver interesse. Então, para vocês verem que foi Joseph Ratzinger que disse isso, não sou eu que estou falando. Então, se você vai chamar alguém de louco, vai chamar lá o Joseph Ratzinger de maluco, né? Porque é ele que afirmou isso já há um bom tempo. Estamos numa ditadura mundial e não é à toa que ele resignou, né? Ele desistiu do papado por algum motivo que a gente não sabe. Muito bem, fiquei devendo para vocês aí o vídeo sobre Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Na verdade, eu fiz apenas um vídeo sobre o prefácio, mas o vídeo de hoje ele não vai fugir muito daquilo que já foi dito sobre o prefácio. Por quê? O prefácio do livro ele já é muito revelador. Porém, vale a pena entrar em alguns detalhes, digamos assim. Se você não leu o livro, não tem problema, não vai ter muito spoiler aqui. Mas eu achei interessante falar sobre alguns detalhes, sobre o que Huxley coloca no livro. Então, vale a pena lembrar que Huxley escreveu o livro ali no final da década de 20, o livro foi publicado, de fato, em 1932, início da década de 1930. Huxley descreve um futuro como uma sociedade totalmente eugenista, uma sociedade totalmente planejada geneticamente e condicionada. Na sociedade que Huxley idealiza, que ele enxerga, que ele vislumbra para o futuro, as mulheres não dão mais à luz. Toda a humanidade ela é concebida in vitro, produzida geneticamente. A princípio, para um refinamento da humanidade, para uma melhoria da humanidade. Não é à toa que nós vemos isso na história em alguns momentos, como muitos de vocês já devem saber. Então, como se não bastasse toda essa eugenia e produção de seres humanos in vitro, inicia-se então uma nova questão relacionada ao livro do Huxley, que é o condicionamento. O condicionamento ele coloca que já inicia-se antes mesmo do nascimento desses novos seres humanos. Então, se eles querem que um ser humano tenha aversão ao frio, por exemplo, eles colocam um embrião para se desenvolver lá num lugar frio. Então, o bebê aprende já a ter aversão ao frio mesmo antes de nascer. Outro momento que eu lembro do livro, uma cena, eles colocam algumas crianças, criança bem nova ali, 3, 4, 5 anos de idade, próximo ao livro, próximo a alguns livros, e ao chegar próximo aos livros, eles dão uma descarga elétrica nessas crianças, elas vão lá e se contorcem todas, e sofrem. E ali o engenheiro social diz para os alunos: essas crianças nunca mais vão ter prazer em leitura, nunca mais vão querer chegar perto de um livro. E aí a gente começa a fazer essa relação com a nossa vida, com o mundo de hoje, com o que a gente é condicionado. Outra coisa são as repetições. Durante o período de educação dessas crianças, à medida que elas vão crescendo, elas vão sendo bombardeadas com repetições de história, repetições disso, repetições daquilo. E aí a gente lembra hoje, nos nossos dias, né, da propaganda. O que seria propaganda? Aquela repetição de um monte de coisas. Mesmo na ciência, nós sabemos que hoje nós não temos muitas questões fechadas nos círculos científicos. Muitas coisas ainda são dúbias. Elas podem ser uma coisa, mas também podem ser outras. Mas nós já temos uma repetição de uma narrativa fechada, que aquilo é verdade, que aquilo não tem como ser mentira, que aquilo não tem como ser de outra forma.
e nós acabamos acreditando naquela uma narrativa, aquela única narrativa como sendo verdadeira. E isso, obviamente, é muito perigoso. Por incrível que pareça, essa sociedade que o Huxley coloca, ela é controlada por uma única coisa. Que coisa é essa? O que vocês acham? Essa única coisa que controla tudo na sociedade que Huxley descreve se chama Estado. Isso mesmo. A sociedade que Huxley coloca, que ele colocou lá para o futuro, seria totalmente controlada pelo Estado. Então, pessoal, até o presente momento eu coloquei 3 tópicos aqui. A eugenia, né? O condicionamento e o controle estatal. A eugenia está ligada à genética, à engenharia genética, às transformações genéticas, com esse escopo de ser melhor para a humanidade, de nós estarmos nos refinando. Mas lembrem-se que lá atrás, Hitler, né, pelo que diz nos livros de história, da história geral, ele queria uma humanidade, ou seja, uma raça melhor, uma raça superior. E agora a gente tem isso aí abertamente, mas com uma roupagem bela, uma roupagem muito bonita, certo? O condicionamento é muito bem implementado pelo Estado, pela mídia. Não é à toa que se algo passa na mídia, todo mundo está falando sobre aquilo. Se está falando sobre gafanhoto na mídia, todos estão falando sobre gafanhotos, todos são experts sobre gafanhoto. Ninguém nunca leu sobre gafanhoto, mas todos são muito sabidos do assunto. E isso vai em relação a tudo, em relação à política, em relação à cegueira, né, da humanidade. E o controle estatal, agora a gente tem visto que nós estamos trocando a nossa liberdade, nós estamos trocando tudo aquilo que a gente poderia fazer como ser humano, indivíduo, por um bem-estar social maior, mesmo que isso nos custe a liberdade, né? Então isso é uma coisa óbvia que está acontecendo. Uma coisa muito triste que você vai constatar ao ler Huxley é que na sociedade que ele coloca, as crianças são erotizadas desde a infância, né? Desde uma idade tenra. As crianças são colocadas em jardins, em bosques, com brinquedos eróticos e elas ficam ali, com brincadeiras eróticas, fazendo brincadeiras eróticas, se erotizando. Não é à toa o que está acontecendo com as crianças nesse presente momento, né? A erotização e agora a tentativa aí de legalização, digamos assim, da pedofilia. A sociedade que Huxley coloca também tem drogas avançadas. A droga que eles chamam no livro, a droga que ele coloca no livro é a soma, que ela é uma droga que traz muita alegria, muita felicidade, e ela não dá ressaca, digamos assim. Ela não tem efeitos colaterais. Ela faz com que a pessoa tome aquilo ali, tenha uma dose de alegria, de felicidade, e ela fica ali naquela viagem durante um tempo e depois toda a tristeza passa e fica tudo bem. E a gente tem aí, a gente sabe muito bem da evolução das drogas sintéticas, que a gente bem sabe, né? As religiões são antiquadas, não existe religião, né? Não é à toa que o Estado controla tudo e não tem religião. Isso parece com o quê? Com o que isso parece? Eu pergunto. Então, pessoal, é isso aí. Eu poderia tratar mais paralelos entre o livro do Huxley e a atualidade, até porque o livro é muito rico em informações, em possibilidades de fazermos esses paralelos, mas eu acredito que já é o suficiente para eu instigar alguém que esteja procurando a verdade a ler o livro, a tentar compreender melhor o que está acontecendo agora, ou pelo menos duvidar da grande mídia, duvidar desses grandes governos, né? Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, essa narrativa única que a ciência tem, de que só isso está certo, só aquele outro é verdadeiro, né? Nós temos aí o movimento Médicos por la Liberdade, que é originalmente espanhol, mas depois se alastrou por toda a Europa, depois por todo o mundo, que já denuncia aí que toda essa pandemia é uma falsidade, né? É um oportunismo para se impor uma ditadura mundial, mas agora a gente já está vivendo essa ditadura mundial. Médicos dos Estados Unidos também foram até o Capitólio e denunciaram que isso é uma farsa. E nós vemos que, obviamente, estamos vivendo nessa ditadura.
Por hoje é só, vou ficando por aqui. Logo vou fazer mais vídeos sobre essa questão aí. Forte abraço a todos.